3, 2, 1. Olá pessoal, mais um vídeo rápido, uma dica para roteiristas. Você que quer tirar a sua ideia da cabeça e colocar no papel. Hoje nós vamos falar sobre plot twist. Você sabe o que é isso? É um recurso muito utilizado no cinema. Fique com a gente até o final. Então pessoal, o que é um plot twist? Bom, na verdade, pessoal, é mais fácil a gente começar a explicar o que não é um plot twist para a gente poder entender bem essa ferramenta, entender bem esse recurso. Um plot twist, pessoal, não podem ser confundidos de maneira nenhuma com o ponto de virada e nem com o clímax, que fazem parte da estrutura narrativa de qualquer filme. Pontos de viradas, vocês sabem o que são, eu já falei para vocês aqui. São aqueles pontos que dividem a trama, a história, né, nos três atos da estrutura narrativa dos filmes padrões de Hollywood. Nós temos o primeiro ponto de virada, logo no início do filme, depois da apresentação, e o segundo ponto de virada, depois do desenvolvimento, preparando para o clímax, que é exatamente o ponto mais alto da tensão dramática dentro do filme, e assim a resolução do filme. Então ele não é um ponto de virada, ou seja, ele não vai dar uma continuidade na história, tá? Ponto de virada, ela tem uma ligação direta com a parte inicial, com o personagem, ela muda a direção da história, mas ela não faz o que o plot twist faz, que nós vamos ver daqui a pouco. E o clímax não pode ser confundido também com o ponto de virada, porque ele não pode ser o ponto mais alto da tensão do filme, tá? O plot twist. Você tem que levar as pessoas a segurar aquela emoção até atingir o ponto mais alto, que é o clímax, e aí resolver. E o ponto de virada não pode, o plot twist não pode ser confundido com isso. Então o que é um plot twist, pessoal? Na verdade, ele é uma reviravolta dentro do roteiro. Tem até o desenho aí do redemoinho, porque twist, né, em inglês, são aqueles pequenos tornados, são aqueles pequenos redemoinhos que fazem uma volta completa. Na verdade, ele é uma reviravolta dentro do roteiro, que faz com que a gente pensava que a história ia ser alguma coisa, mas na verdade ela é outra coisa. Mas veja bem, pessoal, aí tem alguns pontos que você deve prestar muita atenção. Você tem que colocar elementos dentro da trama que às vezes a pessoa consiga perceber que você está indicando que vai haver uma reviravolta, ou não, né? Por exemplo, você coloca alguns indícios que depois que ele vê o filme pela segunda vez, que ele já entendeu qual é o processo, que ele já entendeu qual é a reviravolta, ele vai falar assim, como é que eu não percebi isso antes? Né? Ou então alguns espertalhões aí vão falar assim, eu percebi isso, mas não falei nada para não estragar. Provavelmente é mentira, não percebeu nada. Tá? Você tem que ir dando alguns elementos, algumas informações, para que quando o twist acontecer, a pessoa fala assim, nossa, como é que eu não esperava isso? Que surpresa, né? Que reviravolta, a história virou por completo, mudou-se completamente aquilo que eu esperava que fosse acontecer. Mas você não pode enganar o espectador. Você não pode começar uma história, não dar esses elementos de pistas, né? Ou pistas falsas, ou até fazer com que ele caminhe num sentido e do nada você mudar. Isso não é reviravolta. Isso você está simplesmente enganando o espectador. Aí a pessoa, provavelmente o seu filme vai ser um fracasso. As pessoas não vão gostar. Elas gostam de ter exatamente essa sensação. Como eu não percebi isso antes? Tem alguns filmes que a gente consegue... são bons exemplos de plot twists. O primeiro é o Clube da Luta, né? Se você não assistiu, assista ainda. Você vai ver que dentro do filme, depois, principalmente se você pesquisar na internet, você vai ver quais são esses elementos que o diretor e o roteirista colocaram no meio do filme, que fazem com que depois que a gente fica sabendo da história, né, que a gente reconhece o ponto do plot twist, na segunda vez que você assiste, você fala, nossa, como é que eu não pensei nisso antes? O Sexto Sentido é a mesma coisa, né? É o filme também com Bruce Willis, é um filme que fez grande sucesso, e ele mostra exatamente isso. Ele dá vários elementos, várias situações dentro da estrutura narrativa, e que a gente só vai perceber quando a gente fica conhecendo mesmo o plot twist, e aí na segunda vez que a gente vê o filme, a gente percebe, nossa, como é que eu não vi isso antes? Né? E Chinatown, um filme também, é um clássico, eu coloquei aí porque é um clássico mesmo, com um filme de 1974, que vale muito a pena você ver, até para você recuperar um pouco da história do cinema, que é um filme de investigação, né? Que é um clássico aí do plot twist, né? A investigação vai levando para um caminho, de repente o investigador
acaba sabendo aí a história é completamente diferente daquilo que eu imaginava. E é com o grande ator Jack Nicholson, um dos meus preferidos. Então vale muito a pena você ver esse filme. Então, pessoal, vejam bem, plot twist, ele é uma reviravolta, né? Um elemento, uma surpresa, um fator que faz com que a gente tenha uma outra percepção do filme. Uma informação de tamanha surpresa que a gente fique assim meio, né, atordoado quase. Tá? Mas não engane o seu espectador. E não use o plot twist como clímax. Ele não pode resolver a história. Depois que você apresentou essa reviravolta, você tem que ter uma conclusão, né, que pode ter se ligado a essa reviravolta, ou ao início da jornada do personagem. Mas a conclusão, o clímax e a conclusão é diferente do plot twist. Ele, na verdade, é uma tensão maior. Ele é um elemento surpresa. Ele é algo que vai valorizar o seu filme. Por isso que ele é muito utilizado, às vezes até demais. Alguns filmes caem até no clichê mesmo, né? E você já percebe ali bem no início que vai haver essa reviravolta, então ele perde esse impacto e você acaba então perdendo uma boa ferramenta para utilizar. Ok? Fique de olho aí na internet, procure alguns outros filmes, tem vários filmes aí com plot twist. Veja se você concorda com esses três. Dê o seu joinha, dê o seu like, assine o canal e fique com a gente. Até o próximo vídeo. Um abraço, pessoal.